Salve, salve galerinha! Nós estamos aqui na nossa quarta aula de filosofia. Aula essa é onde nós estamos desmembrando o século XIX a partir dos filósofos. Já vimos que é um século de profunda mudança, profunda transformação. Nós vimos as questões apresentadas pelo Auguste Comte, a ciência como sendo aquela mais superior, aquela que nos pode levar a um processo de busca aprimorada a partir do positivismo. Demos uma olhadinha também ali na questão do utilitarismo, as nossas escolhas, a nossa ação moral voltada para o utilitário. E agora nós, nessa aula, vamos abordar o materialismo histórico segundo o filósofo Karl Marx. Karl Marx tem sido um pensador que, infelizmente, cai numa dualidade muito grande. Ou ele é amado, ou ele é odiado, mas eu, como professor de filosofia, creio que ele precisa ser conhecido. Conhecer o Karl Marx, entender o Karl Marx, para que depois a gente possa tirar as nossas conclusões. Não se antecipem nas suas conclusões sem que antes vocês conheçam esse pensador. Não é questão de defender, de aprovar ou desaprovar, é questão de conhecer. A minha tarefa como professor é justamente levar a vocês o conhecimento, as ideias da filosofia e que vocês tomem as suas próprias decisões. Passamos então por três importantes filosofias, vocês podem recorrer no material: o positivismo, o utilitarismo, e chegamos ao materialismo histórico, com um grande representante, o próprio Karl Marx. Bem, precisamos entender que o Karl Marx, enquanto filósofo, vai fazer uma análise da realidade real, do tempo que ele vivia. Tá? Então ele nasce em 1818, falece em 1883, filósofo alemão, e ele passa a perceber o mundo no tempo em que ele vive. É igual à visão que os nossos avós têm de mundo e a visão que hoje nós temos de mundo. É diferente. Pergunta para o seu avô como foi a sua sociedade no tempo de juventude dele. Tenta fazer um confronto, uma comparação com a sua. Ou seja, vai se transformando e cada pessoa tem uma visão diferente da sua. E o próprio Marx, ele começa a se perguntar: poxa vida, mas como que é a vida do patrão e como é a vida do funcionário? Como é a vida do empregado? Ou o que ele vai chamar de proletariado. Ele começa a perceber, porque são duas classes sociais que surgem, né? Os burgueses, então os patrões e os proletariados, os patrões e os empregados. E ele começa a tentar fazer uma análise de como é a vida de um e como é a vida de outro. E ele começa também a se perguntar: será que tudo é progresso na nossa sociedade industrial? Será que a sociedade industrial só traz questões positivas? Será que ela só traz benefícios? Ou será que ela precisa também ser repensada? Então vejam que o Marx ele vai fazendo essa análise desse mundo real. O que ele percebe? Talvez o mundo não tenha mudado tanto assim. Se antes eu tinha o servo no feudo e o senhor, dono de todo o feudo, e o servo como funcionário, que trocava os seus trabalhos por morada e proteção, as coisas elas não mudaram tanto. Hoje eu tenho o patrão e o empregado. Ele vai tecer críticas fortíssimas tanto à religião quanto à filosofia. Não que ele menospreze religião e filosofia. O problema é que para o Marx, religião e filosofia se tornaram coisas obsoletas, pararam no tempo. Então, duas frases para que a gente possa pensar. Olha só, nós temos aqui, os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo. E depois ele tem a famosa frase de que a religião é ópio do povo. O que ele quer dizer dos filósofos, professores? Professor, ele vai dizer o seguinte: os filósofos pensam demais no mundo. Os filósofos refletem, ficam refletindo demais e não fazem nada para que o mundo se transforme. Ou seja, os filósofos até conseguem identificar os problemas sociais, mas não colocam a mão na massa. Eles não alteram, eles não produzem para que esse mundo se transforme. Pensa-se muito em metafísico, em sobrenatural, em ideias originárias, quando na verdade essas ideias elas precisam se tornar transformações concretas. E quando ele fala que a religião é o ópio do povo, é justamente isso. Porque religião e filosofia acabam meio que anestesiando a população. Por exemplo, os funcionários de uma fábrica que ganhavam um pouco, viviam numa periferia, muitas vezes tinham uma vida desregulada, uma vida ruim, uma condição financeira extremamente ruim, eram pobres, passavam por necessidades. Muitas vezes a religião anestesiava.
Como, professor? Com a crença de que existiria uma vida fora da Terra. Eu sofro nessa vida agora, mas serei feliz no céu. Nessa medida, nesse ponto, então, o Marx fala, infelizmente a religião ela acabou se tornando o ópio do povo, uma substância que alucina, que anestesia, que tira da realidade, ou seja, que aliena. Não permite que as pessoas tenham vontade e vida própria. O Karl Marx, então, está inserido. Ponto importante para entender Karl Marx e a sua análise da realidade real. Ele vai analisar o trabalho. Olhem para a imagem que está aí projetada para vocês, inclusive na página 58 também aparece. O que é o trabalho, professor? O trabalho para o Karl Marx nada mais é do que transformar a natureza, transformar os bens naturais, ou seja, humanizar a natureza. Se nós tivéssemos a oportunidade de ir até uma colmeia e analisar os favos de uma colmeia, a gente vai perceber que o favo de toda a colmeia é sempre do mesmo jeito, é sempre da mesma forma. E há milhões de anos, as abelhas fazem os favos sempre do mesmo jeito. O mesmo tamanho, a mesma geometria e cumprem a mesma finalidade há milhões de anos. Se nós observamos a teia de uma aranha, nós começamos a perceber que por mais que se desarranje essa estrutura que a aranha constrói, ela sempre vai construir a mesma. Ou seja, professor, os animais trabalham? Trabalham. A diferença é que eles não conseguem transformar e ir além daquilo que a natureza dá. Se você olha agora para a imagem aqui, os prédios de Dubai, e você começa, poxa vida, mas o ser humano avançou, o ser humano progrediu. Olha só o que ele proporcionou usando a sua inteligência, usando o seu trabalho. É isso que o Marx começa a perceber. Essa questão do trabalho humanizando a natureza, transformando a natureza, ela nos difere, nos distingue dos animais. Os animais estão presos à sua natureza, eles não conseguem ir além daquilo que a natureza lhes deu, o ser humano sim. Nós não nascemos com a capacidade de visão que uma águia tem. Nossa visão, perto da visão de uma águia, é extremamente, infimamente limitada. Mas nós temos capacidade de transformar a natureza, humanizar a natureza através do nosso trabalho e fazer com que nós criemos equipamentos muito mais, mas muito mais fortes que a visão de uma águia. E essa perspectiva do trabalho, essa ideia do trabalho, então ela vai sendo retomada pelo Marx. Qual que é o problema que o Marx vê no trabalho? O trabalho também nos aliena. Ele nos priva de uma vontade própria. Por quê? Nós empregamos toda a nossa força, toda a nossa inteligência, toda a nossa imaginação no nosso trabalho e não conseguimos desfrutar do que ele produz. A gente desfruta só de uma pequena parcela, chamada de salário, no século XIX. Então vejam só, o que o Marx começa? Um exemplo simples. O trabalhador, ele construía uma locomotiva numa fábrica lá da Inglaterra, da Alemanha, não sei. Ao final do mês, o seu salário não era suficiente para que ele pudesse andar na própria locomotiva que ele havia feito. O funcionário construía o carro, montava o pneu, construía o carro e ao final do mês o seu salário não era suficiente para desfrutar daquilo mesmo que ele tinha construído. Ou seja, era só uma pequena parcela que ele tinha de todo o lucro que ele havia oferecido para o seu patrão. Ou seja, o seu patrão teve um lucro exorbitante, grande, e ele recebeu só uma pequena parcela, só o salário. E o Marx começa a perceber que começam então a haver distinções sociais gigantescas e muito grandes. A ponto então, como eu digo para vocês, os grandes centros ficam em volta das fábricas e em torno às suas periferias. Os patrões então constroem seus casarões, as suas casas próximas à fábrica, e as periferias são reservadas ao próprio proletariado, ao próprio empregado. O que o Karl Marx conclui? Quanto mais se trabalha, mais riqueza você gera para você mesmo? Não, ao patrão. O seu trabalho, então, sustenta o patrão e o seu trabalho é a sua mercadoria. O patrão pode vender o carro, a locomotiva, as ferramentas. A diferença é que você só tem para vender o seu trabalho, o seu esforço, a sua imaginação. Ela se tornou uma mercadoria. E você precisa receber aquilo que querem pagar. Então é por isso que se aliena. Marx vai usar também de dois conceitos importantes que a gente precisa entender. Vamos pensar num prédio, tá? Bem como está projetado aí na imagem, vai ser projetado para vocês, tá?
Dois conceitos chamados um infraestrutura e outro superestrutura. O que é infraestrutura, professor? Vocês podem me acompanhar na página 59. Infraestrutura é como se fosse a fundação do prédio, que seriam ali as fundações, as vigas, o concreto, o aço, o ferro. Ou seja, o que é infraestrutura? É o homem que transforma a natureza. É o homem que, com o seu trabalho, consegue transformar aquilo que a natureza dá. Ou seja, é uma relação de produção. É aquela relação de patrão e empregado. A superestrutura, ela já não é mais o fundamento, mas são as ideias, os costumes, as instituições que caracterizam a sociedade. Ou seja, seriam as paredes, não que elas sejam tão importantes para o prédio quanto as fundações, mas elas são necessárias. Mas o que sustenta tudo aquilo são as pessoas. Ou seja, o patrão só se sustenta, a fábrica só se sustenta graças aos seus trabalhadores. Pode ter as melhores máquinas do mundo, pode ter os melhores espaços, a melhor geometria dentro da fábrica. Sem o ser humano, que no caso é essa infraestrutura, ela não ocorre. Dê uma olhadinha comigo lá na página 58, passagem do Karl Marx. O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo, das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. E isto na medida em que produz de fato mercadorias em geral. Então nós podemos ter uma visão mais adequada daquilo que o Marx quer transmitir para a gente. Vejamos, o que é o materialismo histórico, professor, dentro de todo esse contexto, essa leitura social que o Marx fez da história e da realidade? O materialismo histórico é justamente essa ideia que o Marx coloca, o que faz a nossa história acontecer, o que faz a nossa história progredir, acontecer e se transformar. Para o Hegel, isso é uma das críticas do Marx, o que move o mundo são as ideias, ou seja, é o abstrato, é a busca abstrata da realidade. Para o Marx, o que vai movimentar, o que vai fazer a história acontecer é justamente a luta de classes. Veja, por exemplo, burgueses e nobres, naquela mudança do feudo para a burguesia, o processo de urbanização, ganha sempre o lado mais forte. Então essa luta de classes ela precisa acontecer para que a história se transforme de modo concreto, efetivo, e os próprios seres humanos estão sempre inseridos aí. Então veja aquela briga, senhores, servos, burgueses, a nossa história ela foi se transformando e ela foi mudando nesse sentido. Olhar para isso com mais carinho é importante, tá? Toda transformação histórica então busca solucionar contradições, como por exemplo, você tinha no feudo o servo e o senhor. Um mandava, o outro obedecia. Essa questão de um senhor, um senhor feudal que controla tudo, que manda em tudo e que diz de que forma vai ser feito, surge então o burguês. O burguês é aquele autônomo, é aquele que já vai buscar o capitalismo, vai buscar o lucro, faz com que a industrialização aconteça. Só que daí a gente cai numa outra contradição para o Marx. Os empregados e os patrões. Ou seja, a gente volta àquele estágio antigo e feudal que nós tínhamos. Karl Marx, então, vê na luta de classes a possibilidade da sociedade mudar, da sociedade se transformar. Por isso que uma das frases que mais fica conhecida nele, inclusive está sobre o seu próprio túmulo, é aquela que diz: proletários de todo mundo, univos. Porque só assim a sociedade vai conseguir mudar. Só assim a sociedade vai conseguir se transformar. Com a união dessa classe que é dominada pela classe mais forte. Ou seja, transformar a realidade e não apenas contemplá-la. É preciso fazer alguma coisa e não só chorar por aquilo que está ocorrendo. É preciso que a gente estabeleça uma crítica social, essa é a tarefa da filosofia, estabelecer uma crítica social e também buscar transformar a sociedade e não simplesmente ficarmos refletindo sobre ela. Perguntinhas para que a gente possa refletir então sobre a filosofia do Marx, de que forma você tem transformado a sua sociedade? Segunda perguntinha, para que a gente possa refletir. De que forma você tem transformado a sua história? Terceira, quais são as suas contribuições para com o mundo? E a quarta, e eu acho que é a mais importante, o que nesse momento tem te alienado? O que tem te privado de tomar decisões e tomar escolhas por si próprio? Vou deixar para vocês os exercícios de casa, tá? Então,
Exercícios 3 e 4 da atividade praticando da página 62, tá? Realizem. Lembrem que o nosso material didático ele proporciona depois o encontro, a resolução, tá? Mas primeiro tentem fazer, encontrem essas soluções. Os exercícios 2, 3 e 4 das atividades complementares das páginas 62 e 63, ou seja, todas as complementares. Revisar o conteúdo é importante para a filosofia ali do século XIX e também, do século XIX, e depois acessar a nossa plataforma, acessar para que a gente possa medir e mediar o nosso conhecimento, tá? Agradeço vocês e até uma próxima.